Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre vacinação. O Brasil era um país considerado livre do sarampo e de outras doenças virais, mas isso deixou de acontecer no ano passado. Em 2018, foram mais de 10 mil casos de sarampo. Tanto é que o Brasil perdeu o certificado de eliminação dessa doença. Fora isso, tem as outras doenças virais mais perigosas, como a gripe, que é uma das que mais sofrem mutações. Parece bobagem, mas existe uma certa resistência por parte da população com relação à vacinação. Por que será que as pessoas deixaram de se vacinar? Será que é medo de uma reação pós-vacina, como muitos dizem? Isso realmente acontece com quem é vacinado ou falta informação mesmo? Será que as políticas de imunização não estão sendo suficientes? Como combater o chamado movimento anti-vacina? Para discutirmos o assunto, aqui comigo está a Maria Carolina de Almeida Antonácio, promotora de Justiça do Estado de São Paulo e integrante do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Imunização do Ministério Público e assessora do Centro de Apoio Operacional Cível. Eu também converso com a Marilda Siqueira, pesquisadora em saúde pública, chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz e IOC Fiocruz, e ela também é referência em rubéola e sarampo para o Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Olá, muito bem-vindas, boa noite. Boa noite. Antes da gente começar aqui o nosso papo, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. A repórter Camila Moraes foi às ruas para acompanhar, para saber das pessoas a opinião delas sobre esse assunto vacinação. Vamos ver. Oi, Marcelo. Hoje nós voltamos às ruas para saber a opinião das pessoas em relação ao tema do Aparecida Debate de hoje, que é vacinação. Tem muita gente que acredita que quando se toma uma vacina fica doente em consequência. E outras pessoas preferem ter a carteira de vacinação em dia. E é isso que a gente veio saber aqui nas ruas da cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. A senhora tem a preocupação de ter a carteirinha de vacinação dela em dia? Tenho, né, a preocupação de manter em dia, né, por causa das proliferações de doenças, né, que acontecem no dia a dia, né. Vamos supor, o tempo piorou um pouquinho, fica doente, aí tem que tomar um certo tipo de vacina, né. Aí vamos supor, vai viajar em tal lugar ou volta, né, pessoas que não estão doentes, né, pode trazer doença, tem que vacinar. Agora está tendo o que é sobre o sarampo, né, aí tem que manter tudo em dia, sarampo, febre amarela, todas as coisas. Você tem medo de tomar vacina? Não, E por que você acha que é importante vacinar? pra mim não ficar doente e morrer. Quando tem época de campanha de vacinação, por exemplo, da gripe, o senhor se preocupa em se vacinar ou não? Principalmente para os meus netos. Ainda tenho uma netinha nova, de 1 ano e meio. A maior preocupação é fazer todas as vacinas dela, certo? E eu faço questão de todos os meus 6 netos eu ter feito com todos. E a minha caderneta de vacina, eu acho que deve ter umas 3 cadernetas cheias, certo? Tive uma preocupação muito grande com meus filhos. Eu cuido, porque eu queria ver eles bem e até hoje cuido. O caçula meu está com 22 anos e eu gosto de cuidar. E dou exemplo para todo mundo que tem seu filho cuidar do neném. E assim, tem muita gente que fala que quando toma vacina fica doente. A senhora acredita nisso? Não, porque a vacina é para ajudar. Se fica doente, que já estava com o vírus. Por isso que venha a ficar doente. Tem muita gente que fala que quando você se vacina acaba ficando doente. O senhor acredita nisso? O pessoal não entende. A pessoa vai lá, toma vacina contra a gripe. Esquece do resfriado. Então, se está com propenso de ser resfriado, o resfriado vai aparecer. Aí fala, eu não vou tomar mais a vacina porque eu fiquei resfriado. A gente ouviu pessoas muito conscientes, né? Sim. Mas eu acho que boa parte da população não pensa dessa forma, até porque depois de 18 anos, casos de sarampo foram registrados novamente no Sim. país, né, doutora Marilda? sim. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho o que aconteceu. São vários fatores que levaram a gente ter esse retorno do sarampo. O fator principal que nós identificamos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, quando a gente observa os dados mundiais, nós estamos vendo que o sarampo ele retornou na Europa, retornou em outros países onde ele estava também em fase já
quase de eliminação ou com controle muito grande. Isso daí foi devido principalmente a uma baixa nas coberturas vacinais, ou seja, as pessoas não estão se vacinando ou não estão levando seus filhos para tomarem a vacina como deveriam. E isso tem vários fatores que influenciam nesse quadro, né? Então, nós temos desde a uma percepção, tanto dos responsáveis pelas crianças, quanto dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, atendentes de pós-saúde, de que determinadas doenças não são mais importantes. Porque se a gente conversar com as nossas avós ou com o pessoal mais velho, as pessoas naquela época tinham ou na família, ou vizinho, ou em um amigo, alguém que tinha morrido por sarampo, por exemplo. Não estavam mais ouvindo falar sobre a agora, doença. então essa percepção, ela não existe mais da gravidade de várias doenças. E com isso, então, está ocorrendo uma baixa na cobertura vacinal. Naturalmente que nós temos também algumas questões, por exemplo, o horário de abertura dos postos de saúde de várias cidades do Brasil, provavelmente da maioria, ele não é mais compatível com a realidade atual. Nós temos uma realidade que as mães trabalham e muitos postos de saúde ainda funcionam no horário de 8 de manhã até as 5 da tarde. Ou tem dias que tem uma vacina, no outro dia são outras vacinas. Isso não é compatível com uma população que precisa trabalhar. Se a gente pega o calendário de imunização das crianças até 1 ano de idade, as mães têm que levar as crianças pelo menos 12 vezes ou 15 no posto de saúde 1 ano. Como é que ela vai faltar 15 vezes no trabalho, né? Então, essa adaptação do sistema de saúde com a percepção da população, dos médicos, que muitos, não só médicos, mas profissionais de saúde, não insistem mais que algumas vacinas precisam ser dadas, isso daí levou a uma diminuição das coberturas vacinais, aliada a várias notícias falsas que estão circulando sobre a questão das vacinas. E a gente vai abordar daqui a pouquinho. Isso. Existe, doutora Maria Carolina, as pessoas não estão entendendo os riscos dessas doenças virais? Eu acho que elas não estão entendendo a gravidade dessas doenças, coisas que a princípio poderiam ser simples, na verdade são bem graves, podem ter consequências gravíssimas. É importante também ressaltar, por exemplo, no caso das crianças, que a vacinação é um direito da própria criança, os pais não podem dispor desse direito. E não só é um direito da criança, mas é um direito da sociedade, da coletividade. A imunização das pessoas, a vacinação das pessoas faz com que pessoas que não podem ser imunizadas, não podem ser vacinadas, sejam protegidas. Pessoas, por exemplo, imunossuprimidas, são protegidas justamente porque as pessoas ao redor delas foram vacinadas. E a vacinação obrigatória está prevista, inclusive, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, a gente tem uma cobertura vacinal suficiente no país? Apesar de tudo isso que a senhora estava falando de horários, essas questões todas, a gente tem isso? Nesse momento, o Brasil vem enfrentando uma queda das coberturas vacinais nos últimos anos. Então, a gente observa que desde 2014, por aí, começou a ocorrer uma queda de coberturas vacinais, né? Por exemplo, no caso do sarampo, para controlar a doença ou para manter a eliminação da doença, a cobertura vacinal tinha que ser no mínimo de 95%. E não esse número, né, essa proporção, ela não está presente no país como um todo, em todos os municípios do país, de uma forma constante e homogênea. Então, isso leva a que no Brasil nós temos bolsões, que nós chamamos de pessoas suscetíveis, e que transmitem a doenças para diferentes grupos que não receberam a vacina, uma questão de idade, etc. Então, isso é uma preocupação. Essa queda nas coberturas vacinais já vem ocorrendo há algum tempo no nosso país. Um dos principais motivos para essa volta do sarampo, por exemplo, pode estar no fluxo migratório dos venezuelanos? Na realidade, a gente não pode culpar os venezuelanos, né? A Venezuela, todo mundo sabe, está sofrendo já há algum tempo
problemas socioeconômicos bastante difíceis, complexos, naturalmente levando a colapso no sistema de saúde do país. E eles tiveram, a partir de 2017, a introdução do sarampo na Venezuela e, consequentemente, pelos processos migratórios, o sarampo entrou no Brasil através de Roraima e chegando depois ao Amazonas, etc. Agora, poderia ser um alemão, poderia ser um chinês, poderia ser um americano. O problema não foi os venezuelanos, o problema é porque nós, brasileiros, não estávamos com boas coberturas vacinais. A identidade do país que trouxe isso até a gente, isso não é o importante. O importante é que nós, porque se nós estivéssemos protegidos, poderia ser qualquer país ou qualquer povo, ou qualquer imigrante chegando no Brasil, não teria havido problema. Queria que a senhora falasse também, doutora Maria Carolina, o que é o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Imunização do Ministério Público? Como é que ele funciona? É uma reunião, na verdade, de várias pessoas de instituições diversas. Isso é capitaneado pelo MPF, Ministério Público Federal, para se pensar alternativas de atuação conjunta, enfim, para melhorar, enfim, os índices de vacinação. Então, o MP tem várias funções e uma delas é atuar na defesa, por exemplo, da população, da sociedade em relação aos interesses difusos, coletivos e saúde pública, interesses indisponíveis. Muitas vezes, a atuação do promotor junto à prefeitura pode ajudar a aumentar esses índices, seja acompanhando, dando alternativas, inclusive criativas. Por exemplo, em uma das cidades, o MP deu a ideia, a prefeitura encampou, colocar um posto de vacinação, por exemplo, aos shoppings no final de semana, para justamente conseguir vacinar aquelas crianças cujas mães e pais trabalham durante a semana no horário em que o posto de saúde normalmente fica aberto. Então, sim, na verdade, mais um mecanismo para se tentar, de alguma forma, ajudar a melhorar o índice de imunização. O que está acontecendo esse movimento anti-vacina? Existe isso, doutora Maria? Sim, existe. Esse movimento anti-vacina, ele é muito forte na Europa e nos Estados Unidos, né? Ele cresceu muito, principalmente quando um médico inglês, ele publicou um artigo numa revista muito prestigiada, correlacionando a vacina tríplice viral com o autismo. E aí esse caso foi, essa publicação dele foi muito bem investigada, inclusive por um jornalista que fez um trabalho belíssimo e viu que ele tinha uma conexão muito forte com uma equipe de advogados que estava tentando processar uma indústria farmacêutica e ele estava sendo pago por esses advogados. Então, naturalmente, um conflito de interesses enormes aí. A partir disso, o governo inglês organizou duas equipes, uma inglesa e outra internacional, para fazerem uma pesquisa séria sobre o assunto. E vários outros grupos, Noruega, Dinamarca, recentemente fez publicações sobre isso, mostraram que não existe essa relação, né? E esse médico inglês, além de tudo, ele passou a ser envolvido também com uma empresa, porque ele dizia que não podia tomar a tríplice viral, mas podia tomar cada componente separado. E ele estava envolvido com uma empresa que estava começando a produzir os componentes separados. Então, ele perdeu o certificado dele como médico na Inglaterra e várias publicações científicas, então, totalmente não demonstraram aquilo que ele demonstrou, mas aí o estrago já estava feito. E em cima disso, entraram várias fake news começando a falar que vacina não é bom, etc., né? Tem também grupos de pessoas que acreditam numa vida mais natural, alimentação natural, enfim. E isso engloba que a imunização tem que ser natural e não, eles acham que a vacina é uma imunização artificial, quando na realidade não é.
né? Então vai dizer para o filho teu que ele vai ficar com pólio a vida inteira porque ele tinha que ser imunizado naturalmente, né? Então eu acho que é uma questão de uma responsabilidade muito grande das famílias que optam por não vacinar seus filhos, né? Isso é uma questão muito difícil, porque eu acho que as liberdades individuais, elas são absolutamente importantes, todos nós temos que lutar para as liberdades individuais, mas a liberdade pressupõe responsabilidade. A liberdade, ela é acompanhada de responsabilidade, senão fica uma questão muito complexa, né? E vários países estão agora vendo como é que eles estão lidando com isso. Então, por exemplo, na Austrália, tá bom, você não quer vacinar seu filho, não se vacina, mas você perde vários benefícios sociais. É isso, né? Aqui em São Paulo, recentemente, o Tribunal de Justiça decidiu, numa situação como essa, em que os pais, por questões filosóficas, entendiam que não era caso de vacinar o filho de 3 anos, o Tribunal de Justiça entendeu, acolhendo o pedido do Ministério Público, de que a vacinação é compulsória, determinou que os pais levassem a criança a tomar as vacinas obrigatórias, de acordo com o calendário de vacinação, e caso não fosse feito, seria inclusive determinada a busca e apreensão da criança para que fossem adotadas as medidas necessárias à imunização. Isso pode acontecer, então isso pode acontecer? Pode acontecer. Aconteceu, na verdade. É uma decisão recente, foi muito bem fundamentada e foi fundamentada justamente no direito à vida da criança e à saúde, que é um direito indisponível, os pais não podem dispor disso, e também no direito à vida e à saúde da própria coletividade. Porque, nesse caso, foi o que eu comentei anteriormente, não é só a criança que está em risco, ela está colocando outras pessoas em risco. Sim. No caso do sarampo, por exemplo, é uma das doenças, talvez a doença mais contagiosa do mundo. Sim. Uma pessoa contaminada é capaz de disseminar a doença para muita gente. 16. Gripe, uma pessoa dissemina para 5, sarampo, 1 para 16. Sarampo é mais forte ainda. Sim, sim. Em termos de transmissibilidade, é muito maior do que a gripe, né? Então os pais são obrigados a vacinar. Está previsto no ECA, é uma obrigação legal. Agora, essa fake news, essa pesquisa do britânico é de 98, faz 21 anos. 21 anos. E ainda hoje ela reverbera. Sim, E quais são os prejuízos, então, para a sociedade? Os prejuízos é o que a gente está vendo aí, né? A Europa, é claro que, por exemplo, a Inglaterra, que sempre teve um sistema, um programa de imunizações exemplar, aliás, a saúde pública na Inglaterra é uma saúde pública muito interessante, né, em termos de acesso à saúde lá, tanto hospitalar quanto de pós-saúde, é muito boa, e ela viu despencar a questão das coberturas vacinais. Eles já estão recuperando isso na Inglaterra, outros países da Europa ainda estão enfrentando dificuldades, e o que está acontecendo com esse ressurgimento do caso do sarampo em vários países europeus que já estavam praticamente já pedindo certificado de eliminação, assim como as Américas conseguiram em 2016, é que, devido também a processos migratórios da África, do Oriente Médio, né, o sarampo está voltando na Europa, porque eles estão recebendo muitos imigrantes que estão chegando com a doença lá. É de novo a questão, a culpa é do imigrante? A culpa é do europeu que não se vacinou. Isso tem que ficar muito claro, né? A gente tem que assumir... Se cada um fizesse a sua lição de casa, ninguém estaria correndo um risco desnecessário. Exatamente. Existe fiscalização por parte do MP? Normalmente, como é que funciona? Assim, tem-se feito um esforço para que as crianças, quando são matriculadas nas escolas, seja exigida a apresentação da carteirinha de vacinação. Se a carteira de vacinação não está em dia, isso não impede que a criança seja matriculada, isso não obsta o acesso à escola. No entanto, nesses casos, esse tipo de situação permite que o conselho tutelar seja acionado e passe a monitorar a situação dessa criança. Caso a família ainda assim não seja conscientizada, não decida vacinar a criança, o Ministério Público é acionado. Normalmente é feito um trabalho até de convencimento, os pais são chamados à promotoria de justiça, enfim. Mas, enfim, em última instância, caso não se resolva por outras vias, às vezes até é necessário o ajustamento de ação judicial para isso. Eu acho que a questão dessas fake news, né, aqui no Brasil,
Eu acho que a questão principal não é o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos em termos de impacto das fake news nos programas de imunização. Eu acho que a nossa questão é uma questão de educar o nosso povo. E quando eu digo educar, não é educar só um segmento social mais simples, economicamente mais simples, não, são todos segmentos sociais. Porque, como a gente estava comentando aqui anteriormente, como se perdeu essa percepção da importância dessas doenças, porque a gente tem que entender uma coisa, as doenças imunopreveníveis, nós temos 26 doenças que existem vacinas, todas são importantes, ponto. Não existe uma imunoprevenível, ela é mais ou menos, todas são importantes. E como elas estão muito controladas através dos programas de vacinação, essa percepção diminuiu. Quando a gente olha na história, por exemplo, no início do século passado, por exemplo, na década de 1900, os Estados Unidos tinham metade das suas mortes eram por doenças infecciosas. Metade das mortes dos Estados Unidos, há 119 anos atrás, eram por doenças infecciosas. Atualmente não é isso, nem no Brasil não é isso. Então, essa percepção se perdeu. A gente ouviu aqui uma senhora falando sobre vacinação. Então, algumas pessoas acham que se elas tomam vacina, elas acabam tendo uma reação depois, como febre, por exemplo. Sim. Isso é real? O que está faltando aí de informação para as pessoas? Não, isso é real, porque as vacinas, elas podem ocasionar, não em todas as pessoas que tomam, mas em algumas pessoas, algumas reações que nós chamamos de reações adversas. Por exemplo, uma dor no local de aplicação, uma vermelhidão, uma febre, mas isso é incomparavelmente menor, menos preocupante do que ter a doença. Além disso, eu acho que essa percepção ela é muito confundida quando nós pensamos na vacina da gripe. Porque a vacina da gripe, ela é dada normalmente no mês de abril, final de abril, início de maio, mais ou menos, dependendo do ano. E é uma época em que nas regiões sul e sudeste do Brasil, principalmente, nós temos muitos vírus que causam infecções respiratórias circulando, porque a sazonalidade, a estação de circulação de uma grande parte dos vírus que causam infecções respiratórias é a partir do mês de março, abril, indo até o início de setembro. Então, tem muita gente que toma vacina e fala, mas eu fiquei doente. Não, ele teve um outro vírus, né? Não o vírus da gripe. O vírus da gripe a vacina é para o vírus influenza e não é para os outros vírus. Então, é essa confusão que, infelizmente, não tem ainda vacina para os outros, mas tem para o vírus da gripe. Então, essa confusão acontece mesmo, né, nas pessoas. Além disso, tem uma questão que às vezes a pessoa toma vacina e no outro dia ela parece realmente gripada, mas é porque ela já tinha entrado em contato com o vírus antes de tomar a vacina. Agora, doutora Maria Carolina, tem muita gente que acha que a vacinação é só uma questão do governo, né? Que não depende dela. Se ela não consegue encontrar a vacina, então ela não vai atrás também, não tem isso? Tem, mas ela, assim, não só... às vezes acontece, por exemplo, está faltando uma determinada vacina naquele momento. A prefeitura, nesses casos, normalmente mapeia, por exemplo, as crianças que não foram vacinadas naquela determinada fase. E depois, quando a vacina chega, eles procuram a família. A família, mesmo não sendo aquela época exata, tem que ir lá levar de novo para vacinar. É obrigação legal. Então, assim, o governo faz a parte dele, tem que disponibilizar a vacina. Às vezes, não dá para a pessoa ficar todo dia indo no posto saber se a vacina chegou. Então, obviamente, que a prefeitura tem que ter esse acesso, esse canal com as pessoas, fazer esse monitoramento. Mas a pessoa tem que ir lá levar. Além disso... Mas ela pode cobrar isso do poder público? Não estou encontrando, então não tem Pode. Muitas pessoas vão no Ministério Público para reclamar. Muitas vezes, por exemplo, o próprio Ministério Público Federal, quando é alguma coisa que deveria vir da União e não está vindo, aciona o Ministério da Saúde. Enfim, tem mil possibilidades às vezes, por exemplo, o município não armazena adequadamente as vacinas. E por conta disso a população não encontra naquele posto de saúde onde ela está acostumada a ir. O promotor procura ver com a prefeitura o que está acontecendo. Enfim,
tem mil, assim, se a população não encontrar dificuldades, ela pode procurar, deve procurar o Ministério Público para ver o que está acontecendo, enfim. Mas ela tem que fazer a parte dela, é fundamental. Sim. E porque também tem que compreender o seguinte, né? Eu não estou aqui defendendo o Ministério da Saúde, não, mas é porque muitas vezes falta mesmo vacina e o Ministério da Saúde talvez não usou a logística que deveria ter Eu tenho usado. até um dado aqui, só para aproveitando que a senhora está falando. No calendário nacional de vacinação foram incluídas 300 milhões de doses de vacinas no Brasil. Sim. Isso é suficiente Sim. para toda a população. Sim, sim. Mas então, uma questão importante é porque, por exemplo, nós temos algumas vacinas, por exemplo, a monovalente de sarampo, se for só sarampo, como um surto agora, eu poderia dar só sarampo, se fosse o caso. Mas você não encontra no mundo para comprar, porque tem vacinas que ficaram muito baratas e os produtores, as multinacionais, não têm interesse em produzir aquela vacina. Ela quer produzir uma vacina que é cara, onde ela vai lucrar mais. Também tem essa questão, né? Tem outra questão que o Ministério da Saúde do Brasil, como dos outros países, compra determinadas vacinas de diferentes produtores internacionais. E às vezes as vacinas chegam aqui no Brasil e não passam pelo controle de qualidade. Aí vai faltar no posto de saúde. Agora, você não pode oferecer uma vacina para a população que foi, pelo controle de qualidade, ela foi recusada. Então, também tem essa questão. Eu sei que é muito difícil para uma mãe chegar no posto de saúde e não encontrar a vacina. Ela tem que se informar, saber e procurar os direitos dela, com certeza, mas todas essas questões logísticas, operacionais, acontecem a todo momento mesmo. Quero colocar uma outra questão aqui de um dado do Ministério da Saúde que divulgou o balanço da campanha contra a polio e o sarampo. A meta inicial foi superada, mas pelo menos 500 mil de crianças não foi vacinada. Esse objetivo não foi alcançado em 15 estados para essas vacinas. Falta mais publicidade para essas campanhas de vacinação? Não sei se é questão de publicidade, talvez, como a própria doutora falou, seja uma questão de flexibilidade de horário de funcionamento de posto. Eu não acho que seja só publicidade, assim. E também, assim, tem lugares que são mais longínquos, que são mais distantes, que o acesso é muito difícil. Eu acho que são vários fatores, né? O Programa Nacional de Imunizações do Brasil, ele sempre foi, ou pelo menos durante mais de 20 anos, considerado um programa assim de ouro, né? Era um orgulho de todos nós que trabalhamos em saúde pública. Eu lembro que quando, na década de 90 ou lá pelo ano 2000, que a gente estava trabalhando muito na questão do sarampo para tentar conseguir eliminar o sarampo do Brasil, o Ministério da Saúde foi solicitado pelo governo chinês uma visita de uma comitiva do Ministério da Saúde da China ao Brasil, porque eles queriam entender como é que um país continental, complicado que nem o Brasil, né? Você tem as favelas, você tem uma cidade que nem São Paulo, região metropolitana, 19 milhões de pessoas, tem a selva amazônica, né? Você tem diferentes realidades, como é que a gente conseguia ter altas coberturas vacinais, como é que a gente manejava o programa de sarampo. E eles passaram uns dias em Brasília, foram até o meu laboratório na Fiocruz para entender essa questão da vigilância laboratorial, vieram 2 vezes ao Brasil, os chineses, para aprender com a gente. Então, nós fomos modelo já dessa questão do programa de imunização. Mas, nos últimos anos, isso eu acho que falta, por exemplo, pelos municípios, um treinamento também muito grande das unidades de saúde. Aquele profissional que está na sala de vacina, aquele profissional é essencial. Que é o primeiro contato, Ele né? é a figura, assim, que tinha que ser reverenciada, que nem os professores são, deveriam ser, né? Na realidade, não são. Mas é uma figura essencial dentro desse contexto para a gente controlar as doenças imunopreveníveis aqui no Brasil. E tem eles saem muito, mudam de emprego, dentro do posto de saúde mudam. Então, acaba tendo que... Está faltando treinamentos em muitos municípios destes profissionais de saúde, entre outras coisas também, né? Então, eu acho que também tem uma questão do município, não só do Ministério da Saúde, de chamar para si a responsabilidade, treinar melhor as equipes. Tem uma questão da população, que é a questão da percepção, que a percepção é uma questão enorme.
Porque nós estamos cada vez mais sendo regidos pela mídia. Vocês é que estão mandando atualmente, né? A gente está sendo regido. Então, está na primeira página dos jornais, está saindo toda hora na televisão, parece que é só aquilo que existe. E hoje tem um problema maior, né? Porque as pessoas, elas leem várias informações em vários lugares e não sabem a fonte, exatamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, 2017, febre amarela no Brasil ressurgiu. Tá? Mortes, foi aquele escândalo. Todos os dias a televisão foi a corrida da vacina. A hora que aquilo aí saiu da mídia, o pessoal deixou de ir no posto de saúde. O Ministério da Saúde teve dificuldade de conseguir as coberturas vacinais que ele queria, porque saiu da mídia e as pessoas parecem que aquele problema não existia mais. Entendeu? Eu tenho até esse dado, só complementando o que o senhor está falando. Em 2017, um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o Noroeste Mineiro teve um alto número de mortes por febre amarela. Sim. E que na época eram baixos os níveis de cobertura vacinal contra a doença na região. Sim. Aí teve essas mortes, foi uma corrida aos postos de saúde e depois que aquilo saiu da mídia, bom, as coberturas tinham que ser alcançadas porque pode voltar a febre amarela. Só que as pessoas deixaram, quem não tinha sido vacinado por diversos motivos, porque o posto de saúde não estava aberto no horário que precisava, enfim. Não tinha vacina? Não tinha vacina, algum motivo, não procurou, porque saiu da mídia. Então, essa percepção, sabe, isso tem que ser educado, tem que ser trabalhado. Tem que ser um hábito. Tem que ser um hábito. Né? Assim como, por exemplo, a questão da carteira de vacinação do adulto. Isso que eu quero perguntar. As pessoas acham, como a senhora falou, que só as crianças precisam ser vacinadas naquele período da primeira infância, mas não, é a vida toda. É a vida toda. Então, existe uma carteira, se a gente coloca no Google lá, calendário vacinal de adulto, está lá. Sai bonitinho. Como é que a gente está isso? Então, por exemplo, a dúpula bacteriana, né? Difteria e tétano. Cadê? Estão todos presentes aqui nessa sala tomando a cada 10 anos? Eu tô. E você? Acho que está faltando percepção para mim. Então, assim, essa questão é uma questão muito importante, porque os adultos não estão vendo a sua caderneta de vacinação. Né? Os adultos com mais de 60 anos de idade, eles têm um calendário um pouquinho com mais vacinas que deveriam tomar a partir dessa faixa etária. Não é só a gripe, tem outras vacinas que também são disponibilizadas para essa faixa etária. A população está sabendo disso, não está? Cadê a caderneta do adulto ali para mostrar que está em dia? Não é? Porque também ele dissemina a doença. Então, toda essa percepção, esse conceito, ele tem que ser colocado no país de uma educação em saúde, que a gente diz. Eu queria complementar e perguntar para a senhora, como é que as escolas poderiam estimular os pais e alunos sobre a importância da vacinação? O que poderia ser feito? Eu acho que um trabalho com as próprias crianças, eu acho que elas são replicadoras exemplares. Sim. Se você educar desde pequenininha a importância daquilo, aquilo acaba sendo incorporado pela criança, se torna para ela uma coisa natural. E quando ela crescer, isso vai fazer parte dela. Ela vai ensinar para os filhos dela o dia que ela tiver filhos. Eu tenho filhos e eles também não gostam de tomar vacina, mas desde sempre eu explico. Eu falo, filho, as doenças que a vacina previne são muito mais sérias. É muito importante. Então, eu acho que é um trabalho assim, de formiguinha mesmo. E a escola pode fazer esse trabalho de mil maneiras, com atividades, com historinhas, com jogos lúdicos. E se ela fizer lá, a criança vai levar isso para casa. A criança é um ótimo disseminador. Sim, com certeza. Por que tem esse mito negativo em relação à vacina? Eu acho que é um mito que ele começou há pouco tempo, né? A partir de vários grupos ligarem vacinas com doenças. Mas porque as vacinas sempre foram muito valorizadas. Porque quando elas começaram a ser desenvolvidas, principalmente a partir da década de 60, a população aceitou muito, porque, olha, nós erradicamos a varíola. A varíola é uma doença, era uma doença, né, já erradicada, ainda bem, que ela mudou a história da humanidade. Vários povos foram simplesmente disseminados, desaparecer da face da Terra por causa da varíola. Teve um rei na França, um Luís lá em 1700 alguma coisa, que ele morreu por varíola, mudou a história do país.
Então, é uma doença, assim como o sarampo, que quando chegava em comunidades que não tinham tido contato prévio com a doença, a mortalidade era altíssima, mudava a história, né? Mas agora nós estamos numa era que as doenças infecciosas parecem não ser tão importantes, porque uma grande parte delas estão controladas. Naturalmente que nós também tivemos uma ajuda muito grande dos antibióticos no caso das doenças bacterianas, né? Então, assim, quando a gente olha na história da humanidade, todo o caminho que nós fizemos, né, começando a tentar controlar doenças com ervas, com rezas, né, pedindo para a lua, para não sei quem, mas é muito bonito, porque era uma maneira que as populações tinham, era o conhecimento da época para poder fazer alguma coisa. Mas a gente olha a história da humanidade, a gente vê que o que impactou nas doenças infecciosas foram 3 ações: a água potável, a água tratada, acompanhada de uma rede de esgoto, naturalmente, as vacinas e os antibióticos. Isso é que impactou. E essas benfeitorias, esses benefícios, nós tivemos acesso a partir do século passado. Então, é uma coisa muito recente na nossa história, né? Mas nessa geração que nós estamos vivendo agora, que tudo é muito rápido, a gente já meio esqueceu, assim. Né? Assim como a gente esqueceu o disco de vinil, parece que todo mundo já nasceu Com o celular na mão. com o né, e celular na ouvindo- mão. E a gente não, essa percepção ela passa, né? Então, E como é que é no Brasil? Tem muita gente que não sabe. Como é que elas são produzidas no Brasil? O Brasil produz muita vacina, compra de fora. Como é que é esse caminho da produção até chegar na população? sim, nós temos 2 institutos muito importantes, quer dizer, nós temos vários produtores de vacina no Brasil. Nós temos 2 institutos bastante importantes nisso, que um é o Instituto Butantan, que fica na cidade de São Paulo, e o outro é o Biomanguinhos, que é da Fundação Oswaldo Cruz, que fica no Rio de Janeiro. Eles produzem uma grande parte das vacinas que estão disponíveis nos postos de saúde, mas a linha de produção deles é principalmente focada para vacinação de rotina, vacinação que está nos postos de saúde. Quando tem uma epidemia ou surtos, nem sempre eles conseguem mudar essa linha de produção rapidamente para aumentar a quantidade de vacina que necessita. Aí o governo brasileiro compra vacina de produtores internacionais. Talvez muita gente não saiba, depois que a gente começou a falar aqui, mas elas podem procurar o Ministério Público nesses casos, né? Quais são os principais casos que vocês recebem lá de pessoas que não tomam vacina? Quais são os processos que você poderia citar? Desde situações de pessoas que vão em algum posto de saúde e não encontram, enfim. A própria prefeitura, às vezes, reclama para o Ministério Público quando não está recebendo, enfim, do Ministério da Saúde. E também aqueles casos em que os pais são resistentes a vacinar as crianças ou são negligentes, enfim. E aí, normalmente, a Promotoria da Infância e Juventude é que atua, enfim, para fazer esse trabalho de aproximação, de sensibilização da importância da vacinação. E leva um tempo? Como funciona? Depende, assim. Normalmente, às vezes 1, 2 contatos é o suficiente para se sensibilizar os pais. Às vezes não, às vezes se faz um trabalho demorado e ainda assim não é suficiente. Foi, por exemplo, o caso que deu origem à decisão recente do Tribunal de Justiça. O MP tentou muito, de diversas formas, antes de adotar uma medida extrema como o ajuizamento de uma ação judicial. E foi obrigado a dar vacina? Foi obrigado a dar vacina, sim. O Tribunal de Justiça determinou que os pais dessem a vacina sob pena de busca e apreensão da criança. E qualquer um pode tomar vacina no Brasil? Sim, a vacina está disponível para toda a população brasileira, de acordo com o calendário, com faixa etária, porque ela é específica de acordo com as faixas etárias, ou no primeiro ano de vida, com os meses, né, você tem determinadas vacinas para tomar naqueles meses. É muito importante seguir esse calendário, porque o calendário de vacina do primeiro ano de vida, ele é enorme. Então, tem meses que a criança toma no único dia, toma vacina para 6 vírus ou bactérias diferentes. Então, é muito importante seguir esse calendário. De qualquer maneira, se por algum motivo esse segmento não foi possível,
aconteceu alguma coisa, a mãe não conseguiu naquele momento, naquele mês levar no posto de saúde, ela depois tem o direito de levar e completar o calendário vacinal de acordo com o preconizado, né? A gente está se encaminhando para o final, eu queria umas considerações finais de vocês, falando sobre a importância realmente da vacinação, da gente estar discutindo isso, casos que a gente não ouvia mais falar de sarampo, de gripe mesmo, eles voltarem, então para que isso não aconteça com doenças que já estejam erradicadas, por exemplo. É importante que os pais levem os filhos, que os próprios pais e os adultos em geral se dirijam aos postos de saúde para tomar as vacinas recomendadas de acordo com o calendário de vacinação, para evitar justamente a disseminação de doenças que, por exemplo, o sarampo já estavam praticamente banidas e que agora em São Paulo já temos milhares de casos. O sarampo está aí para mostrar que se a população for negligente com isso, doenças que não estão aqui vão voltar. Depende da gente fazer a nossa parte para se manter bem, saudável. E o estado de São Paulo, 96% dos casos de sarampo estão no estado de São Paulo. Neste momento, sim, estão. Então, é muito importante. Eu acho que a palavra final é vacine-se. Faça a sua parte. O programa de vacinação, ele é um programa que ele é oferecido, né? E é um direito. Ele não é somente oferecido pelo Ministério da Saúde, mas é um direito de cada cidadão brasileiro de ter ao acesso a essas vacinas. Então, cada um deve fazer a sua parte, levar os filhos para tomar vacina, os adultos estarem com a sua caderneta de vacinação em dia, porque a gente tem... E os idosos também. Os idosos também? Mas os idosos são adultos. Porque a gente tem tantos problemas nesse país, vamos... né, os que a gente pode não ter, vamos não ter. Concorda? Vamos deixar, né, vamos eliminar vários dos nossos problemas e um deles, ou vários deles, são a circulação, a disseminação das doenças contagiosas, que muitas delas a gente pode não ter e ter uma saúde melhor na nossa população e individualmente. Com certeza, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a Maria Carolina de Almeida Antonácio, promotora de Justiça do Estado de São Paulo e integrante do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Imunização do Ministério Público e assessora do Centro de Apoio Operacional Cível. Muito obrigado também a Marilda Siqueira, pesquisadora em saúde pública, chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz e OC Fiocruz, e ela também é referência em rubéola e sarampo para o Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. E se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e deixe sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. Use a hashtag Aparecida Debate ou ainda, se preferir, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp, no 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê a semana que vem. Tchau, tchau.